Neste módulo, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre como lidar com os limites e com a firmeza amorosa. Para isso, eu vou trazer para vocês 3 histórias escritas pela Jane Nelson no livro Disciplina Positiva, para que vocês entendam melhor as diferenças das formas como a gente trata as crianças. Em um lar rígido, em que a mãe sabe o que é melhor, Joãozinho não tem escolha em relação ao café da manhã. Em um dia frio e chuvoso, mães controladoras do mundo inteiro sabem que o Joãozinho precisa de algum tipo de mingau quente para enfrentar o dia. Joãozinho, no entanto, tem ideias diferentes, claro. Ele olha para o mingau e diz: "Eca, eu não quero essa coisa." Há 100 anos, era mais fácil ser uma mãe rígida e controladora. Ela poderia apenas dizer: "Coma", e Joãozinho obedeceria. É mais difícil hoje em dia. Então, para conseguir obediência, a mãe segue 4 passos. Checa aí para ver se você não segue um deles. Passo 1. A mãe tenta convencer Joãozinho de que ele precisa comer mingau quente para enfrentar o dia. Você se lembra do que sua mãe disse sobre o que o mingau quente faria em seu corpo? Ele vai mantê-lo bem nutrido. Você já considerou o que uma criança de 3 anos pensa quando dizem a ela que o mingau vai mantê-la bem nutrida? Isso não é muito importante para ela. Segundo passo, a mãe tenta melhorar o gosto do mingau. Ela tenta todos os tipos de mistura: açúcar mascavo, canela, uva passa, mel e até raspas de chocolate. Só que o Joãozinho pega mais um pouco e repete: "Eca, eu detesto essa coisa." Terceiro passo, a mãe tenta dar uma lição de compaixão. Mas Joãozinho, pensa em todas as crianças que não têm alimento, que ficam morrendo de fome. Joãozinho continua nada impressionado e ele até responde: "Bom, então manda isso para elas." E o 4º passo? A mãe agora está desesperada e sente que sua única alternativa é ensinar uma lição por sua desobediência. Ela lhe dá uns tapas e diz que ele pode ficar com fome. Por 30 minutos, a mãe se sente bem pela maneira como conduziu a situação. Até que começa a se sentir culpada. O que as pessoas vão pensar quando descobrirem que ela não conseguiu fazer o filho comer? E se o Joãozinho realmente estiver passando fome? Joãozinho fica brincando lá fora o tempo suficiente para aumentar o poder de culpa da mãe até entrar e reclamar: "Mãe, tô com fome." A mãe agora passa a dar o mais divertido dos sermões. O sermão do "eu disse." Ela não percebe que o Joãozinho está olhando fixo para o nada enquanto espera que ela termine e ele possa voltar a brincar. A mãe sente-se muito bem com o sermão, pois cumpriu sua obrigação de fazê-lo entender que ela estava certa. Depois, ela lhe dá um biscoito e manda ele brincar lá fora novamente. Para compensar a perda nutricional pela falta de um bom café da manhã, ela vai para a cozinha preparar fígado com brócolis. Imagina como será o almoço! A próxima cena acontece em um lar permissivo. Quando o Joãozinho vem para a cozinha, ela diz: "O que você quer para o café da manhã, meu anjo?" Como o Joãozinho vem sendo treinado dessa forma há 3 anos, ele tem 3 anos. É realmente um anjo e não perde a chance de dar à mãe a oportunidade de continuar sua rotina de treinamento. Primeiro, Joãozinho pede torrada com ovo cozido mole. Ele faz a mãe cozinhar 9 ovos até que fique exatamente no ponto que ele quer. Depois, ele decide que, na verdade, não quer ovo cozido mole, mas sim rabanada. A mãe ainda tem 3 ovos sobrando, olha só. Então, pode prepará-las. Enquanto isso, o Joãozinho vai ver televisão. Durante o comercial, ele vê que atletas podem fazer coisas maravilhosas se comerem a granola do café da manhã dos campeões. E ele diz: "Eu quero granola, mãe." Depois de provar, ele muda de ideia e decide que quer outro cereal. A mãe não tem outro cereal, então vai correndo ao supermercado para comprar. O Joãozinho não precisa se preocupar em alimentar o poder de culpa da mãe. Ela mesma faz isso 24 horas por dia. Vamos agora para o lar onde é aplicada a disciplina positiva. 2 diferenças significativas acontecem antes do café da manhã. Primeiro, o Joãozinho se veste e arruma a sua cama antes mesmo de vir para o café. Você quer aprender como fazer isso?
Logo, logo você vai saber. A segunda diferença é que o Joãozinho fará alguma coisa para contribuir com a rotina da família, como arrumar a mesa, fazer a torrada ou mexer os ovos. E a Jane Nelson fala aqui: crianças a partir de 3 anos podem sim mexer os ovos, podem sim colocar os talheres na mesa. Então, hoje é um dia de cereal no café da manhã. A mãe oferece ao Joãozinho uma escolha limitada. Você gostaria de granola ou aveia? Esse Joãozinho também assistiu ao comercial que mostra o que comem os grandes atletas. Então escolheu a granola. Depois de provar, ele muda de ideia e diz: eu não quero essa coisa. A mãe diz: tudo bem, nós não podemos melhorar o sabor da granola. Você pode brincar e volta na hora do almoço. Note que essa mãe pulou todos os outros passos da mãe controladora. Ela não tentou convencê-lo, nem falar sobre as crianças famintas, tampouco melhorar o sabor. Ela nem mesmo precisou bater nele. Ela simplesmente permitiu que ele experimentasse a consequência de suas escolhas. Tendo em vista que a mãe tem pouca experiência nisso, o Joãozinho tenta aumentar o poder de culpa dela. 2 horas depois, quando ele diz para a mãe que está faminto, ela respeitosamente responde: imagino que sim. A mãe evita o discurso do eu disse. Em vez disso, ela reafirma: tenho certeza que você pode aguentar até o almoço. Seria ótimo se a história pudesse terminar aqui com compreensão e cooperação por parte do Joãozinho. Mas isso não acontece assim tão rápido. O Joãozinho não está acostumado com esse comportamento por parte da mãe. Ele está frustrado, pois não ganhou o que esperava e tem um ataque de birra. Nesse momento, seria natural para a maioria das mães pensar: essa coisa da disciplina positiva não funciona. Você lembra que a gente falou sobre isso no primeiro módulo? Quando a gente começa a trabalhar com a disciplina positiva, as crianças ainda não descobriram que a gente não vai agir do mesmo jeito que a gente agia antes. Só que a gente precisa se manter firme no propósito de agir com amorosidade e respeito. Então, quando esse Joãozinho tem um ataque de birra, a mãe pode usar o dar um tempo positivo, ir para um outro lugar, se acalmar para saber o que fazer dentro da disciplina positiva. Ou ela pode tentar uma outra abordagem. Anota aí, a abordagem do eu preciso de um abraço. Ela pode dizer: eu entendo que você está com fome. Nossa próxima comida eu tenho certeza que você vai aguentar comer na hora do almoço. Mas se você não aguentar, eu posso te dar um abraço. Vem cá, eu te dou um abraço. Sempre oferecendo uma relação positiva, daqui a pouco a criança não vai mais oferecer uma relação negativa. Ela vai começar a responder de forma positiva com você também. Os professores da criadora da disciplina positiva, eles costumavam dizer que gentileza é importante para mostrar respeito pela criança. E a firmeza é importante para mostrar respeito pelo adulto. Por isso que a gentileza e a firmeza, ou a firmeza amorosa, funcionam, porque todo mundo ali está sendo respeitado. Vamos falar um pouquinho sobre os limites? Por que a gente precisa ter limites? Para a gente conseguir conviver harmonicamente no mundo e se proteger de situações que não são favoráveis. É por isso que a gente precisa ajudar as crianças a desenvolverem limite também. Acontece que quando os limites são oferecidos às crianças através de castigo, de punições, de ameaças, a criança não está aprendendo com isso a conviver harmonicamente com os outros. Então, esse tipo de limite, ele não ensina as habilidades que a criança precisa ter para viver no mundo de forma harmônica. A Jane Nelson costuma dizer que isso não mantém as crianças nem seguras, nem socializadas. E a falta de limite também não. Muito pelo contrário. Uma criança que não tem limite, não sabe conviver harmonicamente, é difícil de lidar. Quando as crianças podem participar de algumas escolhas, elas se sentem fortalecidas. Aí a gente está alimentando a autoestima delas. Só que crianças muito pequenas não podem ter muitas escolhas, porque elas não têm ferramentas internas nem segurança para saber como escolher as melhores coisas para elas. É a gente que vai ensinando aos poucos. Então, por exemplo, ao invés de uma criança de 3 anos decidir qual é a hora que ela vai dormir, ela pode decidir com qual pijama ela vai dormir.
Qual história ela vai ouvir no ritual do sono? As crianças maiores de 4 ou 5 anos, elas podem ter duas opções. Você quer fazer isso agora ou daqui 15 minutos? Ou daqui 5 minutos? E quando a gente fala isso e ainda acrescenta, você escolhe, ela se sente reforçada e ela se sente respeitada. Mesmo que ela tenha duas escolhas. Se ela não quiser nenhuma das duas escolhas, porque isso pode acontecer, você pode escutá-la. Você pode dizer, então, qual é a sua sugestão? E ela precisa dar uma sugestão. Se ela não tem sugestão, você lembra para ela. Nós temos duas opções. As opções são essa e essa. Qual você escolhe? Se ela der alguma opção que é cabível, ótimo. A gente pode aceitar. Se ela der alguma opção que não é cabível, você pode dizer, essa não é uma das opções. As opções são essa e essa. Qual que você escolhe? Aos poucos, as crianças vão entrar nesse esquema e vão ficar muito satisfeitas. E vocês também. Agora, quando as crianças ultrapassam os limites, quando elas fazem coisas que estão fora de cogitação dos combinados que nós fizemos com elas, respeitosamente, amorosamente, a gente vai resolver essa questão. Então, a gente pergunta para ela, o que aconteceu? Por que você acha que isso aconteceu? Como você acha que a gente pode solucionar isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Enquanto eu estava gravando aqui, meu filho quebrou um copo lá na varanda. E eu escutei. Então ele veio até aqui e disse, mãe, eu quebrei um copo. Eu vi que ele estava sem o calçado. Eu falei, filho, sabe como que a gente pode resolver isso? Você coloca um calçado. E depois, quando a gente quebra um copo, a gente junta os cacos do copo que a gente quebrou. Só isso. Você acha que você consegue fazer isso? Aí ele foi correndo. Só que ele é uma criança. Ele chegou lá, o pai dele estava lá, e ele esqueceu de colocar o sapato. E o pai dele falou, você precisa colocar o sapato, porque senão você vai se cortar. Ele foi lá, colocou o sapato, pegou um saquinho e recolheu os cacos. Por que a gente tem que resolver com a criança assim? Quebrou o copo. Olha aí, menino, não presta atenção, por que você fez isso? Isso não resolve nada e não ensina nenhuma habilidade para as crianças. Quando eu ensinei para o meu filho o que a gente faz quando quebra um copo, ele aprendeu uma habilidade. Ele sabe que ele é capaz de resolver o problema. A autoestima dele fica reforçada. E é isso que a gente quer para os nossos filhos, não é? Tem coisas que a gente pode dizer e fazer quando as crianças passam dos limites, quando a gente não está na hora de falar sobre aquele assunto ou quando a gente começa a ficar nervoso. Além de se retirar para se acalmar, a gente pode dizer, eu tenho certeza que você consegue resolver isso. Eu tenho certeza que você consegue esperar. São votos de confiança na criança que a gente vai disparar quando as crianças fazem alguma coisa errada e não vai dar para resolver naquele momento. Ou então, a gente conversa sobre isso depois. Não é? A gente vai conversar sobre isso em casa. Não é isso. A gente conversa sobre isso depois. Porque se eu não posso resolver de forma harmônica agora, é melhor eu esperar um pouquinho. Ou então, tá chegando a sua vez, espera um pouquinho. Ou então, quando a criança tem um ataque de birra no shopping, a gente fala, nós precisamos sair daqui agora. Depois, com mais calma, a gente vai resolver isso. E se nada disso resolver, você age sem falar, com respeito e amorosidade. Não vai pegar o braço da criança e arrastar ela com raiva. A gente pega a mão da criança com respeito e amorosidade e ajuda ela a fazer o que precisa ser feito. Funciona. Uma vez, uma menina precisava colocar o sapato e sair. E ela estava enrolando e não conseguia colocar o sapato para sair. O que a gente fez? Eu sentei junto com ela. Enquanto eu conversava com ela, eu ajudava ela a vestir o sapato. O sapato foi colocado e ela saiu. Eu não precisei brigar com ela. Eu fui conversando com ela e a gente foi fazendo o que precisava ser feito. Apenas isso. A gente tem a falsa ideia de que a gente precisa brigar, gritar ou se descontrolar para resolver situações com as crianças. Mas é muito pelo contrário, porque quando a gente consegue fazer o que precisa ser feito com amorosidade e respeito, as coisas começam a funcionar. Então agora a gente vai olhar para as 3 formas de se relacionar com as crianças. A primeira delas é a rigidez. Quando a gente diz, estas são as regras e se você não seguir as regras, essa vai ser a sua punição. A segunda, permissividade.
Não existem regras. Eu tenho certeza que nós vamos nos amar e ser felizes e que quando você crescer, você vai saber conviver no mundo de forma harmônica e fazer as suas próprias regras. Se a gente não ensinar, através dos nossos exemplos, as crianças não vão aprender. Não é ensinar dando uma aula sobre isso. É fazer junto com elas. Por isso que vem a terceira forma, que é a da disciplina positiva. Juntos, nós vamos decidir as regras para que possamos conviver felizes e também vamos pensar juntos nas soluções para os problemas que a gente enfrenta. E uma coisa muito importante, que faz toda a diferença da disciplina positiva. Quando eu, adulto, precisar usar o meu discernimento sem a sua interferência, eu o farei com respeito e dignidade. Eu sou adulto. Eu estou cuidando da criança. É diferente de dizer, eu sou adulto e mando em você. Porque esse tipo de mandato vai prejudicar a autoestima das crianças e vai nos colocar num sistema de funcionamento de poder, disputa de poder. E quando nós disputamos poder, vocês devem conhecer bem o que é que as crianças fazem. Quando eu saio do lugar da disputa de poder e juntos trabalhamos, as crianças se comportam de outra forma. Vamos olhar para esse quadro? A rigidez, com excesso de controle, parte do princípio de que existe ordem sem liberdade. Não existe escolha para as crianças e você faz o que eu mando. Já com a permissividade, que é sem limite, existe liberdade, só que sem ordem. As escolhas, elas são ilimitadas. E você pode fazer o que você quiser. Ou seja, a criança fica perdida. Dentro da disciplina positiva, existe liberdade com ordem. As escolhas são ilimitadas, porque você pode escolher dentro dos limites que demonstrem respeito por todos. E como é que você faz para saber se está exercendo uma disciplina efetiva? A gente vai se perguntar algumas coisas. O que eu vou fazer em relação à criança? É gentil e firme? É respeitoso e ajuda a criança a se engajar no que eu estou fazendo? Ou na escolha, ou no que precisa ser feito? O que eu estou fazendo, ou o que eu vou dizer, ajuda a criança a perceber que ela é aceita e importante? E é efetivo o que eu estou fazendo a longo prazo? Porque se for um castigo ou uma punição, vai funcionar naquele momento. Mas você lembra do quadro que a gente falou sobre o que acontece com rigidez demais, com punição. E a última coisa que a gente precisa se perguntar é: eu estou ajudando a criança a desenvolver habilidades para que ela tenha caráter e consiga lidar com as coisas da vida? Se eu chequei essas coisas e está tudo ok, eu estou dentro de uma disciplina que vai ser muito efetiva. Se eu chequei essas coisas e não está ok, tem alguma coisa que não é bacana, pode ter certeza que vai resolver agora, mas que depois vai vir atravessado de novo, ou vai se repetir. Agora eu vou ilustrar para você uma coisa muito importante que a gente tem que saber quando quer trabalhar com a disciplina positiva, é que não existe uma única alternativa para a rigidez. A única alternativa para a rigidez não é a permissividade. Existem muitas outras alternativas para isso. Existe um caminho do meio para os nossos relacionamentos com as crianças. E é ele que funciona melhor, para que a gente se sinta melhor. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado e a gente se vê no próximo módulo.